Olá pessoal, tudo bom? Estou animado, esse é o tema mais legal de todos. É o ponto alto da cristandade, que é a paixão de Cristo. Adoro esse tema e é o ponto alto, sem sombra de dúvidas aí, do cristianismo católico, né? Mas qualquer cristianismo minimamente coerente, né? Que você tiver, vai colocar a paixão de Cristo como ponto alto da nossa fé. Por quê? Por quê? Porque não a ressurreição, Felipe. A ressurreição era um fato depois dessa cruz enorme que Jesus carregou por nós. Ele só apareceu porque a gente não tem fé, né? Porque se não aparece, a gente não fala que ressuscitou. Imagina, acabou aí a história, ninguém ia acreditar que as escrituras, por citarem já que Jesus ressuscitou, ele ia ressuscitar. Não, ele precisou vir esfregar na nossa cara e falar: Ó, eu sou o Messias, eu ressuscitei, né? Porque imagina se não tivesse essa página, né? Não é na ressurreição em si que a gente vê o ponto alto. É uma parte importante, sim, mas sejamos bem sinceros, somos muito adeptos da teoria de Tomé, né? Se eu não vejo, se eu não toco, eu não acredito, né? E às vezes a gente tem o costume de julgar Tomé, mas sejamos francos. Se Jesus tivesse morrido na cruz e depois não tivesse aparecido para os discípulos, para os apóstolos, e se a gente não sentisse aí de vez em quando algumas, com uma boa frequência, se você tem um ritmo de oração aí legal, boas consolações espirituais, meu irmão, né, muito dificilmente a gente abraçaria essa cruz. Mas Jesus abraçou e nossa, que maravilha! O ponto alto do cristianismo é esse, sem sombra de dúvida. Espero não estar cometendo uma heresia, mas eu tenho muita convicção de que é sim o ponto alto. Eu adoro falar da paixão. Às vezes a gente tem. Eu já dei alguns toques sobre isso, sobre a questão do cristianismo não falar sobre a gente ser superficial, né? Ficar só naquela coisa de se me faz bem é cristianismo, se me faz mal é coisa do mal. Não. O cristianismo ele é adepto aí de uma certa dor também. Se Jesus Cristo carregou a cruz e ele nos convida a carregar as nossas cruzes, meu irmão, vamos carregar, tá bom? E esse tema vai ser muito longo, muito longo. Em continuidade com o último que a gente falou da Santa Ceia, não, da missa, né? Eu já tinha comentado no último vídeo que a primeira missa que foi realizada neste lindo planeta foi pelo próprio Jesus na Santa Ceia. Ah, então o que acontece? Depois disso, um pouco antes da Santa Ceia, na verdade, Jesus já sabia que ele seria traído e tal, e ele se entregou livremente. Na Santa Missa a gente vê isso, né? O padre, antes de levantar o corpo e o sangue de Cristo, ele fala algo tipo assim, né? Não com essas palavras, porque eu tenho uma péssima memória, mas ele fala algo sabendo que estava para ser entregue, livremente optou, né, por entregar o seu corpo e o seu sangue, então, e daí continua toda a oração eucarística, né? Porque realmente Jesus sabia que ia ser traído, né? Sabia inclusive que seria por Judas, né? Porque nas passagens deixa bem claro que ele fala para Judas que ele ia trair e tal. E Judas sai para realmente trair Jesus, enquanto Jesus está celebrando a Santa Ceia, que é a primeira missa da Igreja Católica. Então, beleza. Acontece a Santa Ceia, que era mais um tema voltado para a última catequese que eu não aprofundei por motivos já explicados, né? Tenho pouco tempo para muita coisa, então pesquisem mais aí de acordo com a disposição de vocês sobre isso. É um tema muito importante. Aliás, todos os temas que eu passei são muito importantes. É bom que vocês não se contentem a realmente, sempre vou insistir nisso. Não se contentem, não alimentem a sua fé só a partir de mim, tá? A Igreja Católica é rica, é linda, maravilhosa e está aí à disposição para alimentar a fé de vocês. Basta vocês se juntarem aí ao banquete, irem fuçando ali as graças, o que tem em cima do banquete para ver aquelas coisas fantásticas que o Senhor nos revela, tá? Então acabou a Santa Ceia, o que aconteceu? Jesus foi para o Getsemane, né? Que é o Horto das Oliveiras, né? É o primeiro mistério doloroso
quando a gente reza o terço, né? Ai, que coisa linda. Jesus vai lá e ele se prepara. Ele sabe que vai ser traído, mas ele também compreende a realidade corporal. Porque Jesus foi Deus, sem sombra de dúvidas, mas também foi homem, sem sombra de dúvidas. Então, veja bem, o nosso corpo não quer sofrer, não quer. E o de Jesus era a mesma coisa, né? O corpo dele não queria sofrer. Ele sentiu uma tensão muito grande porque ele sabia muito bem o tanto que ele ia sofrer, não só pelas dores de corpo, mas as dores de espírito. Jesus é, a, é o cordeiro imolado, é a oferta perfeita. Então, como no Antigo Testamento, eles sacrificavam cordeiros para reparar os pecados pessoais de cada um, Jesus Cristo era o cordeiro perfeito imolado por nós, mas que ia pegar o pecado do mundo inteiro, pecados do passado, daquele momento e do futuro, que engloba os nossos pecados hoje em dia. Então, se você vira e pensa, nossa, eu não crucifiquei Jesus Cristo, se eu estivesse naquele tempo, eu não teria, ele não precisaria ter morrido por mim. Meu irmão, tudo bem que você não seria o cara com martelo no prego contra a mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se ele fez isso pelos seus pecados, no mínimo, indiretamente você se fez necessitado dessa situação. Jesus tinha que morrer por nós. Ele realmente se dispôs a se entregar em reparação aos nossos pecados que nós cometemos diariamente. Tanto pecado venial quanto mortal. É claro que no mortal a gente, né, é uma gravidade maior, a gente está totalmente apartado da amizade com Cristo, apesar dele sempre estar aberto aí a reatar esses laços pelo sangue do Cordeiro. Mas a questão aqui que a gente precisa tomar muito cuidado é de achar que só porque foi algo que aconteceu há 2000 anos atrás, eu não tenho culpa nenhuma. Imagina, vamos pensar no fundamento. Por que Jesus se sacrificou naquela cruz? Em reparação aos pecados da humanidade. No geral, mas em particular, na sua vida. Então, quando é que eu, Felipe, sou culpado dessa crucificação? Toda vez que eu peco. Agora vamos supor que eu cheguei num nível de santidade absurdo, incrível e maravilhoso, que eu não cometo nem pecados veniais durante um dia. O que é espetacular. Se você conseguir ficar 1 hora sem cometer pecados veniais, pelo menos, meu irmão, você tá bem. Parabéns. Né? Continua assim, você está indo no caminho de santidade correto. Mas a questão é assim, ainda que eu conseguisse alcançar essa graça seria alcançada pelo quê? Pelo sangue de Jesus, pela graça de ser perdoado por tudo aquilo que eu já fiz, né? Foi em reparação aos meus pecados. Então, realmente, a crucificação, não se apartem disso. Não achem que vocês são pessoas maravilhosas, incríveis, que nunca fariam nada contra o Senhor Jesus. Quando a gente peca, a gente faz, indiretamente, tá? É uma realidade. Sejamos humildes nesse sentido e realistas, né? Não vamos achar que a vida é um conto de fadas, que eu nunca machuquei Jesus, nunca, né? O Sagrado Coração de Jesus, ele fala que esse coração ele está machucado pelas ofensas da humanidade, né? Contra esse amor infinito e incrível. E você acha realmente que até hoje o Sagrado Coração de Jesus não se sente ofendido pelas suas atitudes do seu cotidiano? Cabe aí um belo de um exame de consciência. Mas ok, vamos voltar, né, à questão mais específica da história. Ele vai para o Getsemane, ele vai na questão ali do Horto das Oliveiras, que era tipo uma floresta, vamos dizer que é uma floresta. Eu super indico sobre a Paixão de Cristo, ver o filme A Paixão de Cristo, porque é ótimo, ótimo mesmo. É um ótimo filme para vocês conseguirem captar a mensagem assim. Enfim, ele tá lá rezando tal para se preparar para a crucificação. Ele sabe. Ninguém ali sabe, na verdade, a não ser ele. E ele soa sangue. Já começa aí a paixão, né?
Aliás, a paixão começa muito antes, mas a parte alta, o pico, começa aí, né? É, na, assim, se você for ver a parte dolorosa de quando Jesus é condenado, se a gente seguir a via sacra, que eu vou falar um pouco mais pra frente, começaria a partir do da condenação de Jesus à morte. Mas eu gosto de puxar antes, desde a Santa Ceia, porque tudo está muito interligado. Sempre toda a história está interligada. Mas nessa questão da Paixão de Cristo, eu acredito que seja mais didático e mais compreensível começar com a Santa Ceia, onde ele faz o sacrifício, ele demonstra o sacrifício no altar, profetizando aquele sacrifício na carne que ele vai sofrer, e que ele quer que, depois desse sacrifício feito na carne, o sacrifício eucarístico seja realizado continuamente pela Igreja Católica, que é feita até hoje, que hoje é domingo, pé de cachimbo, teve a Santa Missa de Assunção, graças a Deus, de Nossa Senhora. Então, eu gosto muito de puxar essa parte. A Santa Ceia, se vocês quiserem, realmente, muito resumidamente, eu estou puxando essa parte principalmente do sacrifício, que é o foco aqui nessa catequese. Depois disso, Judas vai lá, encontra Jesus aonde? Aonde Judas sabia aonde Jesus rezava. Jesus não estava se escondendo. Ele estava no lugar onde ele ficava para rezar. Ele não estava se escondendo ali, Jesus. Ele estava se preparando para ser o cordeiro imolado. Ele já era cordeiro imolado, mas se preparando. Então ele soa sangue, é uma tensão muito forte, uma perturbação muito grande, e Jesus se prepara para vencer a tentação, né? No filme Paixão de Cristo, eles representam um demônio ali perto, tipo, tentando o Senhor Jesus cara, a, a desviar aí da missão. Jesus fala, quando está no Getsemane, né? Senhor, afasta esse cálice, né? Mas só afaste se for da tua vontade, né? Então, lindo, lindo, maravilhoso, porque quantas vezes a gente reza para o Senhor para que Ele faça a minha vontade, né? Porque me convém, mas quantas vezes nós não nos dispomos e falamos, olha, afasta de mim esse cálice de, sei lá, de precisar tomar uma injeção porque eu tô doente. Vai, só um exemplo. Me afasta esse cálice, Senhor. Mas se for a tua vontade, porque se for da sua vontade que minha saúde seja restaurada através desse medicamento, que seja feita a tua vontade. É um exemplo bem cotidiano nosso para poder exemplificar o que Jesus estava dizendo ali quando ele fala de afastar o cálice. Jesus, realmente, ele queria a salvação do mundo. Isso é certo. E ele vira pro pai e fala, olha, pai, vai ser doloroso, eu não tenho... o meu corpo realmente não quer sofrer isso, nenhum corpo quer sofrer isso gratuitamente, assim. Mas afasta isso de mim. Mas só se for a tua vontade, senão eu vou tomar desse cálice até a última gota. E é o que Jesus faz, né? Ele entrega o seu corpo, sua alma, nas mãos do Pai, para que, como uma oferenda perfeita, absorva todos os pecados da humanidade e interceda por nós junto ao Pai. E unidos a Cristo conseguimos alcançar a glória eterna, né? Não é como se fosse uma fila, Jesus é o primeiro e a gente vai depois. Não, Jesus vai e estamos em Jesus entrando, entende? Não tem como... É a questão da unidade, gente. Vocês têm que entender. A gente não está com Jesus, a gente está em Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando tem essa questão do ofertório, né? Quando Jesus se oferece ao Senhor, nós não estamos lá acompanhando a Deus. Nós estamos dentro do coração de Jesus Cristo, que nos transforma pela graça dele em oferendas perfeitas, né? Uma parte do missal fala, né, para que nossos corações se tornem oferendas perfeitas ao Senhor. Mas por quê? Porque eu sou perfeito? Não. Porque essa perfeição de ofertar o meu coração de Felipe só é possível quando o meu coração é dissolvido no coração de Jesus. Daí já não é mais o meu coração, é o coração do Senhor que ali está, dentro
de mim, entende? É uma mistura de unidade muito linda. Então, beleza, o Getsemane acontece, ele reza e Jesus vira para os apóstolos que ali estavam acompanhando ele. Se não me engano, eram Pedro, Tiago e João. Não tenho certeza. Eu sei que pelo menos Pedro eu tenho certeza que estava. Por quê? Porque chegam os guardas e junto com Judas, Judas dá o beijo da traição, né, na face de Jesus, que era meio que um sinal assim para os soldados, né? Meio que Judas falou, olha, o cara que eu beijar ali é o Jesus Cristo. E daí vocês prendem ele. E Jesus é preso. Só que nesse momento, Pedro, se não me engano, ele pega uma espada curta e arranca a orelha de um dos soldados, né? E Jesus meio que dá uma bronquinha ali. Pedro fala, Pedro, olha, eu tô me entregando, chega, acabou, não tem violência, né? Quem tá comigo não tá aqui pra me apartar desse cálice que o meu pai me oferece, então eu vou tomar e já era. E daí Jesus pega essa orelha do chão e cola de volta na cabeça do soldado que tinha perdido essa orelha. Uma coisa sobre Judas. A gente precisa entender o que acontece com Judas. Judas, ele realmente foi possuído por um demônio, mas ninguém é possuído pelo demônio assim. O demônio tropeçou no meio da rua e de repente entrou no meu corpo. Não é assim. As coisas são mais profundas do que isso. O reino de Israel, ele inicialmente, na história de Israel, era um reino livre e tal, e há muito tempo ele já era escravo de outro império. É um vassalo, na verdade, né? Não era escravo, era tipo um governo de império superior estava mandando nele e eles tinham a obrigação de pagar impostos. E isso sempre incomodou muito os judeus. Então, tanto é que é por isso que os fariseus não aceitam tanto Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, na verdade, ele vem com uma missão de libertar o povo do pecado, desse tipo de escravidão, desse tipo de cativeiro que Jesus vem salvar. Mas havia na tradição judaica a esperança de que esse Salvador, esse Messias que viria, não viria nesse sentido de alma, mas seria no sentido mais político. Tipo, seria um Messias que libertaria o povo de Israel da escravidão política. Então, Israel ela foi dominada por persas, babilônicos. É... Nossa, foi uma porção de gente assim. Aí, nessa época em que Jesus chega, é o Império Romano ali que está comandando nas coisas, né? Alexandre o Grande, inclusive, em certa medida, Macedônia. A Macedônia, que é o Alexandre o Grande, ele acaba conquistando aquela região também. Então, o povo judeu, eles estavam muito, muito esperançosos de que esse Messias chegaria em algum momento, esse prometido de Jesus, e acabaria naquele contexto, o Império Romano, e abriria um império aí israelita grandioso. Muito por conta também de que no Antigo Testamento, né, Jesus não, o povo hebreu, que é o que seria o povo judeu dentro de algum tempo, né, tinha sido liberto do grande império egípcio. Então eles pensavam que algo mais ou menos assim aconteceria de novo no futuro. Da mesma forma que Moisés tirou o povo hebreu do cativeiro egípcio, algum Messias que estava por vir libertaria politicamente as pessoas de algum império qualquer que estivesse dominando sobre Israel. Então, havia uma certa expectativa de Judas de que esse Messias seria Jesus Cristo, né? E sim, era Jesus Cristo, mas na cabeça de, de Judas, mesmo estando aí por pelo menos 3 anos junto com Jesus, vendo os milagres e tudo, ele não conseguiu compreender essa realidade espiritual de libertação. Ele ficou muito preso para essa questão política. Então, qual que era o plano? Já que Jesus não queria ser o libertador dessa nossa terra política, eu vou meio que forçar Jesus a
ter que ser super poderoso, sair raio pelas mãos, um laser pelos olhos, um grito estridente que ia acabar com todos os romanos. Então eu vou jogar ele numa situação bem delicada para forçar isso, né? E ganhar, descolar aí ainda 30 moedas de prata. E é o que Judas faz, ele pega as moedas de prata, vende, e a expectativa dele é que quando, assim como Pedro pegou a faca e violentamente começou a defender ali o Messias, ele esperava que o Messias violentamente ia quebrar tudo, ia dividir o Mar Vermelho no meio, ia dividir tudo, ia quebrar, cair, rachar o chão e já era. Politicamente estamos independentes de novo, é aqui o reino de Israel e é o céu na terra. E daí o que acontece? Judas fica nessa expectativa e ele percebe que a coisa é mais embaixo. Jesus não é não está dentro dessa questão. Por que eu quero... Ele acaba, né? Ele acaba cometendo suicídio por puro desespero, porque ele não consegue compreender, ele não aceita o Jesus, que é um Jesus que não está nem aí para a questão política. Veja, a questão não é não tá nem aí. Jesus, ele fala, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele não quer romper com nenhuma estrutura política, mas entenda uma coisa. Existe uma doutrina social na Igreja Católica, sim. Existem algumas orientações de questões políticas que todo católico precisa seguir, como a gente já falou no quarto mandamento, sobre honrar pai e mãe, que fala sobre autoridade estatal e tudo. Mas a questão é a seguinte: isso não é o foco do cristianismo. O foco do cristianismo não está em salvar países, estados, cidades. Não. O foco do cristianismo é salvar almas. E Jesus Cristo veio para salvar almas. O cativeiro que se rompe com o sangue de Jesus é o cativeiro do pecado, para que nós possamos ser livres de fato. Não é uma liberdade rasa, uma liberdade terrena. Né? Santa Baquita, né? Se não me engano é esse. Eu sinceramente não conheço tanto a história dela. Nem sei se o nome que eu falei está certo, né? Se ela tem um sobrenome ou se esse já é o sobrenome, mas eu acho que é alguma coisa assim. Santa Baquita. Ela era uma escrava mesmo, assim. E, e ela não estava muito aí para a questão de liberdade terrena e tal, né? Também não estou falando para vocês aceitarem abusos aí no sentido de limitar a liberdade de vocês à toa. Mas a questão é que para ela, tanto faz se ela era escrava, se ela era livre, ela tinha uma liberdade que não tinha preço, que era a liberdade da alma dela. Ela tinha alcançado ali a verdadeira vida, né? Então é algo muito bonito nesse sentido. A escravidão não é algo aceitável, pelo menos no contexto atual. Talvez em outros contextos, história, antropologia é uma coisa que a gente tem sempre que avaliar realmente do ponto de vista daquele homem, daquele contexto. A mentalidade ali era totalmente outra comparada com a nossa hoje em dia, né? Não dá para pensar, por exemplo, como um judeu do século I e esperar que ele tenha a mesma concepção sobre religião, sociedade, tecnologia que um brasileiro do século XXI. Não tem cabimento. Não tem lógica, entende? A gente pode realmente avaliar isso como uma forma de nos ensinar, mas cobrar um pensamento fora do tempo, né? É como se eu estivesse pensando que eu, Felipe, tenho a obrigação de ter o pensamento moral de uma pessoa do século 40. Eu não consigo nem imaginar o que uma pessoa do século 40 vai pensar sobre vidas, sobre tecnologia. Acho que o pessoal vai ver a tecnologia de 20 séculos atrás e vai falar: meu pai, como é que ele conseguia viver com essa coisa na cabeça dele? Não tem cabimento. Um fone de ouvido, nossa, sabe? Eu nem sabe. É, então, assim, é importante a gente sempre ter em mente isso, tá? Então, a questão é que Judas ele quebra a cara, Judas entra em desespero e vira comete suicídio por puro desespero.
Por que é importante levantar o ponto de vista de Judas? Porque é uma ótima reflexão sobre como que a gente se relaciona com Jesus. A gente está buscando um Jesus de verdade, aquele Jesus que ele quer se apresentar por nós, ou a gente aceita um Jesus que a gente força ele a encaixar naquele quadradinho que eu quero que seja o Jesus. Então, por exemplo, no meu cotidiano, Felipe, eu acho que Jesus tem a obrigação de, se ele quer a minha salvação, ele vai ter que fazer o Brasil um grande país, né? Se Jesus existe, ele vai fazer do Brasil um país tão grande que o Mercosul vai ser um país só, né? E daí a gente começa a politizar Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o cara que vai é, é, ter aí a sua, sua relevância espiritual deixada de lado, né? A gente não busca mais Jesus para salvar a nossa alma, a gente busca Jesus para salvar aquele aspecto da minha nação, da minha cidade, né? Não é assim. O foco de Jesus é salvar almas. Há a importância de um diálogo político, sem sombra de dúvidas, né, do cristão. O cristão leigo, ele é convidado a isso. O pessoal do clero, né, por norma do direito canônico, não pode se colocar como candidato. Então, se você vê, por exemplo, um candidato chamado Padre Augusto, Padre Jorge, Padre qualquer coisa, meu irmão não é padre, não é padre. Da Igreja Católica, pode ser da Igreja Anglicana, da Igreja Ortodoxa, não sei. Eu sinceramente não sei quais são as normas sobre doutrina social dessas religiões. Mas a questão é que se ele se chamar de padre, não é um padre católico. Ponto. Ou se foi padre católico, ele foi, porque ele teve que se apartar aí da questão da ordem, teve que parar, porque de fato ser candidato a qualquer cargo eletivo exclui automaticamente a sua permanência no clero. É questão de direito canônico, é coisa do Papa. O Papa mandou, a igreja obedece, ponto, acabou. Tá? Então, assim, é importante pro leigo nós, assim, que não somos ordenados, que estamos aí né, na, 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 na parte aí do corpo celeste, que é a igreja, mas que não tem o sacramento da ordem, participar politicamente é super válido, mas sempre apontando para o foco, que é o foco é o quê? Lá em cima, é Deus, tá? Não queiram chantagear, negociar com Jesus Cristo, né? Senhor, se você quer a minha alma, né, me faça passar nesse exame. Senão, se eu não passar nesse exame, eu não tenho motivos para acreditar em você. Meu irmão, a única pessoa que você vai conseguir negociar sua alma assim é com o demônio, né? Ele vai adorar, ele vai falar, não, beleza, você quer mulher? Toma aí, umas 40, delícia. Mas a sua alma é minha, ok? Não é, né? Ah, você quer ser rico? Da hora. Não vá na missa no domingo e trabalhe muito, trabalhe com força. Eu não estou aqui, nesse exemplo, tirando o mérito de quem consegue riquezas aí com um trabalho honesto e tal. Mas dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Há um equilíbrio, tá? Nunca faça com que a sua vida mundana, né, cotidiana, né, de trabalho, de convivência com família e essas coisas, sufoque a vida que você tem que ter de relação com Deus, né? É bom que os dois se misturem, que, por exemplo, eu tenho uma relação de trabalho que faça com que o meu trabalho seja uma oração ao Senhor, né? Então, quando eu sirvo o meu irmão necessitado em qualquer coisa, eu trabalho num caixa de supermercado, estou ajudando aqui o meu irmão a conseguir os seus bens aí, comida e tal, de maneira justa, através de uma troca comercial. E vai com Deus, que maravilha, olha aí. Um trabalho santificante, entende? Às vezes as pessoas acham que trabalho santificante é só um trabalho ligado à igreja, mas não é assim. A questão é levar Deus no seu cotidiano, mas entender que existem coisas que são dadas a César, o imposto, e são coisas que são dadas a Jesus, almas, né? Uma convivência social saudável,
um amor, um carinho por todos os nossos irmãos. Tá? Então não sejam Judas. Não queiram criar circunstâncias em que Jesus tem que fazer um milagre na vida de vocês. Tá? Se for da vontade de Deus, peça, né? Mas peça com humildade. Fala, olha, Senhor, eu sei que não posso exigir nada de Ti, nada, porque eu sou um nada, ponto, acabou. Mas humildemente venho aqui pedir pelo trabalho da minha irmã, para que ela consiga aí um trabalho, ela está desempregada, por exemplo, né? Que ela consiga um trabalho, porque isso eu acredito que fará com que ela consiga se desenvolver como pessoa e vai ajudar outras pessoas, acho que vai ser bom. Mas se não for da sua vontade, tudo bem, entende? Nós não negociamos com Jesus Cristo, não negociamos. Nós nos damos a Jesus completamente porque amamos, ponto, acabou. Não amamos pelo que Ele nos dá, amamos por amor e pelo amor, que é Jesus Cristo, tá? Mais uma vez, se vocês negociarem qualquer tipo de coisa aí na cabeça de vocês, ah, Deus, se você é Deus mesmo, faz cair um raio aqui na minha frente, cai um raio na sua frente, meu irmão, não é com Deus que tu tá falando, tá? O buraco é mais embaixo. Não acabe ouvindo a voz do demônio da mesma maneira que Judas ouviu, tá? Então, beleza. Jesus ele acaba sendo entregue e daí ele é interrogado de várias formas. Um dos interrogatórios é com Herodes, né? E Herodes acha Jesus um cara... Herodes trata Jesus como um palhaço de circo, praticamente. Por quê? Porque é algo curioso, algo interessante, exótico. Então vamos experimentar esse Jesus. E daí ele começa a querer que Jesus solte raios, sei lá o que tal, faça um milagre. Faz um milagre aí para divertir a gente, sabe? Mais uma vez, achando que Jesus está a serviço de nós. Jesus ele não vai fazer a nossa vontade assim por motivos fúteis e que não tenham fundamento. A questão é assim, tudo que é dado a nós é dado para apontar ao Senhor. Se você está pedindo alguma coisa que ou diminui o seu amor pela pessoa ou o seu amor próprio assim de maneira arrogante ou vem por um acaso a, a diminuir a nobreza do Senhor, sabe? Não tem cabimento você esperar que isso seja feito. E às vezes, como eu disse, Jesus vai dar situações pra gente que são dolorosas. É uma realidade. Pode acontecer. Cabe a nós aceitar este cálice que é oferecido pelo Pai a nós. Só um instantinho que eu acho que as pombas estão comendo a ração dos cachorros. Estavam mesmo. Desculpa. Vamos lá. Então, Herodes ele utiliza aí de Jesus Cristo como um palhaço. Ele quer que faça malabarismos milagrosos, saia faísca, né? E ele depois de um tempo fica meio enjoadinho e fala: ah, não, pra mim esse cara não é culpado de nada. Deixa na mão de Pôncio Pilatos e ele que vai decidir o que vai fazer ali e já era, né? Porque realmente pra mim esse cara nem é divertido, então, né? Quantas vezes a gente é assim, né? Jesus não é divertido, não fez nenhum milagre na minha vida, como se precisasse, como se não fosse milagre suficiente a gente, né, abrir os nossos olhos para os nossos pecados e nos convertermos, mas não, a gente quer pirotecnia, a gente quer faíscas, a gente quer multiplicações dos pães, a gente quer uma transfiguração, né? A gente quer Jesus com aquela pele branca, reluzente, que faz a noite virar dia e
Menos que isso, eu não acredito no Senhor, já não me convém. Tá muito chato ele aí falando do Sermão da Montanha, ensinando algumas coisas aí. Tudo bem, se eu queria filosofia, eu ia lá na aula de quinta ou sexta-feira. Eu não quero isso, eu quero pirotecnia, eu quero malabarismos, eu quero algo mágico. Não procurem Jesus assim, tá? Primeiro porque milagres acontecem e é bom que nós peçamos por eles. É bom mesmo. Mas toda essa questão que eu estou falando não é para sufocar a fé de vocês, de que Deus não é um cara que maravilhoso, incrível, que tem poder de fazer curas incríveis. Mas não procurem o Senhor pela cura. Né? O foco não é cura ou magia. Né? O foco de cura é espiritual. Tá? Mais uma vez, reforçando, a gente não está aqui pela matéria, a gente não está aqui pelo dinheiro ou pelo bem-estar social. A gente está aqui para desenvolver a nossa alma e se preparar para receber o Senhor no momento da nossa morte. Então, cada dia aqui no nosso planetinha lindo e maravilhoso, cada segundo é Jesus dando aquele palpitar no nosso peito, falando, ó, se toca, eu estou te dando tempo para que você aprende. Você não precisa nem passar no purgatório. Se você aproveitar bem esse tempo, a gente vai se abraçar no céu e viver a eternidade juntos. Meu Felipe, por que você me dá tanto trabalho? Eu derrubei o meu sangue por ti. Eu estou aqui a todo momento disposto a ouvir as suas orações, a ter uma conversa íntima contigo. Eu quero tocar o seu coração, mas o seu coração é tão duro. Mas eu respeito a sua liberdade. Né? Quando uma alma vai para o inferno, meu irmão, dói muito para a pessoa que foi para o inferno, mas eu imagino que a dor para Jesus Cristo é pesada, porque é uma pessoa que ele amava. E não pensem assim que Felipe morreu, foi para o inferno, a minha mãe, sabendo disso, ela vai sofrer, mas ela vai sofrer muito, mas muito. Mas Jesus vai sofrer infinitamente mais porque ele me amou muito mais vezes do que minha mãe podia me amar. A capacidade de amor da minha mãe não chega a um grão no meio de um universo de deserto, comparado ao amor que Deus tem por mim. Então, o inferno, a realidade do inferno é muito dolorosa para quem vai para lá, mas eu imagino que seja muito dolorosa também para Jesus Cristo, que entregou-se completamente e infelizmente teve um de seus filhos apartados aí pela liberdade, né? Por mais doloroso que seja, Jesus respeita a nossa liberdade. E no purgatório, por mais que não seja a realidade do inferno, ainda assim é dolorosa porque continua apartado. Jesus quer nos abraçar, mas nada chega a Jesus se não tiver purificado. Então temos aí no planeta Terra a oportunidade de expurgar os nossos pecados por meio de ações de caridade, né? Por meio das orações, da nossa comunhão com a Santa Igreja Católica. Confessem, peguem indulgências, façam boas ações, mas sempre, sempre, sempre tenham em mente que você não está fazendo isso por questões comerciais. Jesus não negocia. Jesus quer um amor puro, então faça isso para alimentar um coração contrito. Tá? É nisso que acontece, é nisso que se baseia a questão de Jesus se entregar. O coração dele era perfeito, era maravilhoso, era incrível. E ele entregou por nós. Ele quer o nosso coração semelhante ao dele. Né? Mas por quê? Pela graça dele. Então é assim, o meu coração se abre para ser purificado pelo amor divino e aí sim poder entregar essa oferta perfeita às mãos do Pai e me dissolver nesse coração lindo e maravilhoso que é o coração de Jesus Cristo. Tá? Mas é doloroso, né? Então Jesus acaba indo para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos ele quer lavar as mãos dele. Antes de lavar as mãos dele, ele não vê culpa em Jesus Cristo, mas ele é um político. E ele vê a população dele furiosa contra Jesus Cristo. E a Páscoa estava se aproximando. Felipe, como assim Páscoa? Jesus nem tinha se ressuscitado. É que a Páscoa, pro povo judeu,
naquela época, era celebrada em favor, né, em lembrança à Páscoa lá do Egito, que é quando há a fuga, né, do povo hebreu das mãos opressoras do Egito. Por isso que a gente tem que levar sempre em consideração a questão do Antigo Testamento sobre uma visão cristológica, né? Cristológica. Então a questão é assim: o que é a Páscoa para o cristão? É a fuga da igreja das garras do pecado por ação de Jesus Cristo, né? A Páscoa é quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos e ressuscita nós da nossa morte do pecado, tá? Então, por isso, o que é a Páscoa para um judeu? É quando o povo hebreu é liberto do Egito pelas mãos de Deus. O que é uma Páscoa para um católico? É quando o povo da igreja é liberto da morte pelas mãos de Jesus Cristo, que também é Deus, tá? Então, tudo que vocês forem ler no Antigo Testamento, leiam sempre sobre um olhar de Cristo, tá? Um judeu vai ler o Antigo Testamento sobre um olhar histórico, assim, de Deus, mas do Deus do Antigo Testamento que não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Não tem uma orientação cristocêntrica, tá? Então, por isso que é importante. Qualquer versículo que você for ler no Antigo Testamento, relacione a Jesus Cristo. Senão você vai estar lendo como um judeu, tá? Você vai estar lendo conforme uma religião que você não segue, tá? Então, muito provavelmente, com quase toda a certeza do mundo, você vai interpretar aquilo de uma maneira errada, tá? Então, tudo bem. E era hábito, né, ali do governo local, libertar, por festa da Páscoa, um prisioneiro. Olha que ironia, né? Um cativo sendo liberto por causa da Páscoa. E quem é liberto no lugar de Jesus Cristo? Nós! Porque quem é assassino? Quem que é o ladrão? Quem que é o pecador? Só Barrabás? Só Barrabás que coloca Jesus Cristo aí como um, um cara que, que... Não. Eu não vou me entregar na morte. Que entregue o outro. Né? Nossa, Barrabás era horrível. Barrabás, um violento gangster, né? Se eu posso dizer assim, um violento revolucionário, né? Qual que era o nome? Eu não vou lembrar o nome da seita lá, mas era um dos caras que era mais ou menos da mesma ideia que Judas, de que Israel tinha que sair do povo, sair das garras do, do governo maior, né? E ser independente, né? Tudo pela violência, tudo pela... Tanto faz. Me liberte aí das... Quem é que é liberto no lugar de Jesus, para que Jesus Cristo pegue a cruz? Somos nós, gente. Barrabás somos nós, né? Não é porque eu tô de barba e com cabelo grande que eu sou Barrabás, mas é porque eu sou um pecador aí que tô fugindo da morte, colocando Jesus Cristo no meu lugar. Jesus que se dá, né? Ele não tiraram a vida de Jesus Cristo, ele doa livremente. Ele dá, realmente. Então, Barrabás, ou vulgo nós, seres humanos, humanidade, somos libertos da morte, mas alguém tem que ir para a cruz, né? E Pôncio Pilatos, ele meio que não estava afim de jogar Jesus Cristo lá na cruz e falou, não, beleza, eu vou dar umas chicotadas em Jesus Cristo para ver se o povo já fica feliz e tá tudo bem, depois eu liberto ele. Quantas vezes a gente faz algo parecido? Porque assim, eu não mato Jesus Cristo. A minha intenção não é matar Jesus Cristo. Mas para que o pecado ou as pessoas me veem com bons olhos, eu vou dar umas chicotadinhas em Jesus Cristo, né? Então, um exemplo do nosso cotidiano, vai. Eu sou cristão, católico, tal, e tô andando na rua, tal, e uma pessoa fala mal de Jesus Cristo.
quero defender Jesus Cristo, né? Eu não quero que ele seja morto, né? Na língua daquela pessoa. Mas também não tô tão afim de que as pessoas me olhem mal por defender o Jesus Cristo, né? Porque não é da moda, né? A moda é ser ateuzinho, a moda é ser... Porque ateísmo, nossa, fanático ateu é... Veja, é chato, é bem chato. Sejamos sinceros, né? Aquele cara, nossa, é claro que existem fanáticos religiosos que são muito chatos, inclusive católicos, que não têm a menor noção do que estão pregando, né? Não é católico, porque o fanático católico autêntico são santos. Então que sejamos fanáticos nesse sentido, mas fanático que, sabe, que quer ser tão fanático que acha que é melhor do que o Papa, que fala, não, o Papa tá errado, o Papa ele devia fazer assim, porque eu, Felipe, sou a salvação da igreja. Esse tipo de fanático, nossa, olha, tô me segurando para falar, para não falar palavrão, mas esse tipo a gente ignora, tá? Mas ok, voltando ao exemplo. Todo mundo sabe que está na moda não ser religioso, qualquer que seja a sua religião, a menos que seja uma religião taxada de uma maneira socialmente conveniente. Então, beleza. Mas daí eu não quero matar Jesus, mas também não quero me expor. Ao contrário, eu não quero que as pessoas me olhem torto. Então, eu não vou matar, não vou defender tanto Jesus assim na boca do outro, mas eu vou concordar com ele assim de uma maneira meio que saindo ali pela beirada, saindo pela esquina, tipo, ah, você falou que Jesus é um cara louco? Devia ser um pouquinho louco, meio doidinho. Mas não tanto assim, né, amiguinho? Então, assim, eu não estou matando Jesus na língua daquela pessoa, mas eu tô dando uma chicotadinha. Tô assim, tá, não quero matar Jesus Cristo, mas também não quero salvar ele, né? Eu sou muito apegado à minha visão, à forma como as pessoas me veem. É assim que Pôncio Pilatos age, né? Pôncio Pilatos ele é um político, ele tem noção da relevância da religião para a dominação política ali daquela região, que já vinha sofrendo com várias rebeliões, então ele quis tentar ali ficar em cima do muro de um modo que, ok, vamos bater um pouco em Jesus, deixar eles um pouco felizes e tá tudo certo, acabou, cada um vai para sua casa, Jesus todo arrebentado, mas vai para casa, não é morto, e eu não me sinto culpado porque fiz minha parte para salvar a vida de Jesus. Como é que eu vou salvar? Arrebentando ele no chicote. Da hora, da hora. É um mal menor, né? A gente acha que a gente, para não pecar grandão, a gente vai pecar pequenininho, porque daí pelo menos eu não pequei grandão e ufa, eu sou super virtuoso. Enfim. Daí o que acontece? O plano de Pôncio Pilatos dá muito errado, porque ele arrebenta Jesus no chicote, os soldados humilham Jesus com a coroa de espinhos, e daí Pôncio Pilatos mostra para todo mundo Jesus ensanguentado. Nossa, numa situação... Já não era nem quase um ser humano ali. Era um monstro pintado de vermelho. Com umas vestes reais por pura caçoação. Com uma coroa de espinhos por pura caçoação. Era um homem humilhado. Era um monstro ali. Ali era um pedaço de carne pintado em vermelho. Você quase não reconheceria Jesus Cristo. E daí ele mostra, aí ó gente, ó, ele já pagou o que tinha que pagar. E daí mata Jesus Cristo. A população berra para matar. E daí Pôncio Pilatos, para não ficar com culpa nenhuma, nenhum remorso, ele vai lá e lava a mão dele, né? Lava as mãos, ó, lavei minhas mãos. Jesus, fiz o possível para te salvar na minha vida, mas sabe como é, né? Sabe como é? A responsabilidade não é minha. Pôncio Pilatos tinha poder. Ele realmente ia arcar com isso depois, mas ele tinha poder para salvar Jesus. E quantas vezes no nosso cotidiano a gente tem poder para salvar Jesus no nosso dia a dia? Né? Quantas vezes a gente, para não cometer um pecado enorme, grave, né? Pecado grave, a gente peca o venial e fala, ufa, ainda bem que eu não pequei, né? No nível grave.
né? Então, vamos dizer aí, uma pessoa briga comigo e ao invés de eu dar um soco na cara dela, eu só xingo ela. Falo um monte de palavrão. Me limito ali a, a, a despejar o meu ódio por meio verbal, mas não esfaqueio ela, né? Então não fiz um pecado mortal, não matei a pessoa, mas fiz um venial. Daí eu viro na minha oração naquela noite e falo: "Ó Senhor, obrigado. Obrigado, que bom que eu não matei essa pessoa. Que bom que não cometi um pecado mortal." E Jesus está lá, cheio de chicotada, ouvindo a sua oração e falando: que bom. Então, não vamos nos relacionar com Jesus Cristo como se fosse pelo menos pior, tá? Também não vamos nos vangloriar das vezes que o Senhor toma chibatada no nosso lugar. Quando a gente descarga nele todos os nossos pecados pequenos para salvar-nos do grande pecado de matá-lo na nossa vida. Não. O ideal, o que a gente tem que buscar é a santidade. E na santidade a gente não aceita levantar a mão contra Jesus Cristo. A gente, no máximo, faz isso. Mas levantar a mão ou cuspir na cara dele e falar, pelo menos não matei, e achar que isso é uma virtude, exames de consciência são necessários. Então, Pôncio Pilatos, na cabeça dele, se vê livre de uma culpa, né? Lava as mãos. Não sou eu que estou matando Jesus Cristo, são eles. Quando a gente pode defender Jesus Cristo, são eles que estão, né? Jesus não precisa da minha defesa. Jesus se vira, ele é Deus. Minha postura não muda nada a dignidade dele, o que é verdade, mas muda a forma como você se relaciona com Deus. Muda a forma como você se dispõe a se humilhar, a se prostrar diante dessa realidade divina e, sinceramente, com o coração, né, puro, falar, não, esse é o Senhor, meu Deus, vou defender Ele, não vou permitir que Ele seja ferido, sequer tocado por uma mancha da minha culpa, né? Tomem responsabilidade sobre os atos de vocês, por menor que sejam. E ele é entregue. E aí sim, ele é condenado à morte. Aí começa a via sacra. A via sacra é uma forma de reza, né? Uma forma de contemplar uma realidade da vida de Jesus Cristo, que é da condenação da morte de Jesus Cristo, que ocorre aí depois dessa última apresentação de Pilatos ao povo, até o sepultamento de Jesus Cristo. Aqui tem uma observação, são 14 pontos, né, de reflexão, de meditação, mas o Papa João Paulo II sugeriu uma 15ª estação, que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, mas é completamente opcional, tá bom? Assim como no Rosário é opcional os mistérios iluminosos, a reflexão dos mistérios iluminosos, né? O Rosário original ele tem 3 mistérios, cada um dividido em 5 partes, né? Os mistérios gozosos, que falam da infância e juventude de Jesus Cristo, do anúncio, né, a Maria, essas coisas. Os mistérios dolorosos, que falam aí praticamente da via sacra, né? E os mistérios gloriosos, que falam da ressurreição de Jesus e coroação de Maria, né? E Assunção e tal. São 5 pontos de meditação em cada um desses, tá? Então, e daí João Paulo II sugeriu um 4º mistério com 5 pontos dentro, falando da vida pública de Jesus Cristo, que são os mistérios luminosos.
Então, com essa opcional, a sequência seria a seguinte: gozosos, mistérios gozosos, que falam do anúncio de Maria até a infância de Jesus aos 12 anos. Mistérios iluminosos, que começam com o batismo de Jesus e vai até a Santa Ceia, né, a instituição da Eucaristia. Depois, os mistérios dolorosos, que falam do Getsemane, que é o momento que ele está na oração no Horto das Oliveiras, até a morte na cruz. E os últimos mistérios gloriosos, que vão da ressurreição de Jesus até a coroação de Maria como Rainha dos Anjos e dos Santos. Da mesma maneira que houve uma instituição dos mistérios iluminosos, nesse caso, né, que são opcionais no Rosário, houve também essa sugestão do 15ª casa, né, 15ª estação da Via Sacra, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Eu não vou entrar tanto nisso, na questão da ressurreição de Jesus Cristo, porque é o assunto da nossa próxima catequese. Então eu vou limitar a nossa Via Sacra nessa catequese às 14 estações tradicionais, tá bom? Então, a primeira, Jesus é condenado à morte, que é toda essa circunstância que eu já expliquei. A segunda estação fala de Jesus carregando a cruz. Então, ele vai e carrega a cruz do local onde ele é condenado até o Calvário, que é o local onde futuramente ele, naquele contexto, né, futuramente ele seria crucificado e morto, né? Então ele carrega a cruz, jorrando sangue, né? Uma coisa que a gente precisa levar sempre em consideração: Jesus sangrou antes de ser preso, quando estava no Getsemane, no Horto das Oliveiras. Ele sangrou através das chibatadas que ele tomou, sangue, sangue, sangue. Ele sangrou através da coroa de espinhos, e enquanto ele carregava a cruz, era uma hemorragia, era um rastro de sangue onde ele passava. Ele era um monstro vermelho carregando uma madeira em forma de cruz, e com um soldado romano ainda chibatando ele para chegar logo lá no local onde ele vai ser preso na cruz, né? E lógico, ele realmente é o homem mais forte do mundo, né? Ninguém vai ser 1% macho como Jesus foi macho. Isso, cara, nossa, a gente pode debater isso qualquer dia. Nem o Chuck Norris seria tão macho quanto Jesus foi, né? Então, um grande símbolo aí de masculinidade, se vocês quiserem, Jesus Cristo, cara. Não tem homem mais másculo do que Jesus Cristo. Sofreu tudo isso tal, e na terceira estação da Via Sacra, Jesus cai pela primeira vez. E, cara, na Paixão de Cristo é uma coisa incrível. A forma como eles fazem Jesus caindo da cruz. Você sente o mundo caindo ali. Mano, é lindo. Vejam esse filme. Mas vejam meditando. Assim, vejam sem meditar também, se quiserem, mas meditando vai ser muito frutificante. Mas muito frutificante para a alma de vocês. Uma coisa interessante que eu não tinha percebido, eu percebi por causa do comentário de uma pessoa que eu estava assistindo junto uma vez, A Paixão de Cristo, que, cara, é incrível, é incrível. Quando Jesus está tomando as chibatadas antes, né, da coroa de espinhos, antes de entrar na Via Sacra, o demônio aparece de novo, né, a representação do demônio. E o demônio, muito sarcasticamente, é muito inteligente essa ideia do... Não sei se é o roteirista que colocou, se foi o Mel Gibson, que é o diretor, mas a ideia é assim, tá lá o demônio com um bebê no colo dele, fazendo carinho, mostrando que, ó, esse daqui é o meu filho, é o filho do pecado, e eu cuido tão bem dele. E Jesus sendo lá, filho de Deus, tomando chibatada, sofrendo por nós. O demônio, ele tem essa ironia, mas uma ironia que nos seduz a cair no pecado. E, nossa, o cara que teve essa ideia de colocar o demônio com o bebê no colo, e o bebê feliz no colo do demônio enquanto Jesus está sendo açoitado,
Foi uma ideia genial, mas genial, genial mesmo. E eu não me toquei quando eu vi. Eu já tinha visto acho que umas 2, 3 vezes esse filme. Aí, né, fui ver junto com algumas pessoas e a pessoa comentou na hora isso. Sabe quando cai a ficha, você fala, ah, e pronto, nossa. Então, então daí, né, todo esse contexto, essa tentação, Jesus foi tentado no deserto, né, quando depois de ser batizado por João Batista, é tentado durante toda a, inclusive por Pedro. Pedro, o primeiro papa, tenta Jesus Cristo. Jesus fala: "Não me tente, Satanás, vai para fora, sai daqui, eu vou me entregar e já era." Porque Pedro ele quer aconselhar Jesus Cristo. A gente dá risada, né? Mas quantas vezes a gente não vira para Deus? Olha, eu acho que escorpião é um bicho que não devia existir, Senhor. Né? Aranha é um bicho aí que, sinceramente, acho que foi uma falha. Pernilongo, eu já falei isso. Pernilongo era uma coisa que, sinceramente, não devia existir. Eu falo, né? Falava. Faz muito tempo que eu não falo isso, mas em respeito a- ao grande mistério de fé pela existência do pernilongo. Até hoje não sei qual que é a intenção de Deus ao criar o pernilongo, mas mistérios, mistérios, a gente não consegue descobrir tudo. A questão importante aqui é a seguinte: no terceiro estação da Via Sacra, Jesus cai. Cai ele, cai cruz, cai tudo. E imagina se a gente torce o pé e cai no chão e já dói, imagina com um monte de furo no seu corpo. Cara, o impacto é dolorosíssimo. E logo depois da primeira queda, Jesus levanta e encontra Maria. Né? A quarta estação é Jesus encontrando Maria. E aí rasga o coração. Nossa, aí é fogo. Nossa, isso daí dá pra ficar uma semana meditando e você não vai conseguir encontrar a profundidade do valor desse momento. É algo importante pra gente meditar aí profundamente. Maria encontrando Jesus, seu filho, na Paixão de Cristo, no filme. Eu vou citar muito esse filme. Jesus Cristo, a Maria vê Jesus caindo e corta para um flashback, né? De Maria vendo Jesus caindo como criança, andando, brincando, e daí ele tropeça e cai. E Maria vai na direção dela, no cotidiano, né? De uma criança de 5 anos, ela estava lá na casa dela e ela vê Jesus Cristo caindo e vai em direção a acolher aquele filho que cai. E faz um paralelo, né? Com a questão de Jesus caindo com a cruz e ela indo para a próxima. É muito lindo. Eu vou ver esse filme hoje ainda. Eu vou ver e eu não tô nem aí, porque é muito bom mesmo. Eu devia ter visto antes de fazer essa reflexão, essa catequese, porque talvez ela seria mais frutuosa, né? Ou não, né? Não sei se foi feita a vontade de Deus ou a minha preguiça com isso, mas espero que não interfira na qualidade da catequese para vocês. A questão é que muito, muito, muito da minha parte eu aconselho muito vocês a verem esse filme, tá? Ah, no quinto, na quinta estação, Simão de Cirene ajuda Jesus, né? Ele ajuda Jesus, mas ele é meio que imposto a ajudar Jesus, né? Os soldados romanos percebem que Jesus está muito ferido, está muito fraco e provavelmente ele não vai conseguir carregar a cruz até chegar ao Calvário. E veja, pela lei ele não foi condenado à morte por morte no caminho até a cruz, não. Ele tinha que morrer na cruz. Então, um soldado que responde ao Estado tem que aplicar a lei, que nem um policial hoje em dia. Então, preocupado em aplicar a lei, não é porque ele é bonzinho com Jesus, mas em aplicar a lei, ele chama um cara que estava andando ali no meio daquela multidão e fala: "Você ajuda esse cara a carregar a cruz." E ele, Simão de Cirene, ele é um cara que fala: "Eu vou ajudar, mas eu não tenho nada a ver com isso." Mas ele faz isso mesmo, né? E é incrível. A gente é convidado a carregar a nossa cruz, mas a gente fala: eu vou carregar, mas não é culpa minha, eu sou super, super
a parte de qualquer tipo de pena, né? Eu sou uma pessoa que não tem nada a ver com esse criminoso aqui, não quero me misturar esse sangue nojento de um criminoso culpado de alguma coisa, porque eu sou uma pessoa limpa e maravilhosa, e se vou carregar essa cruz é porque sou um bom cidadão que vai seguir as ordens do soldado que representa a lei. Tem gente que faz isso hoje em dia. Tem gente que fazemos hoje em dia, né? Tem gente que fazemos essas coisas esses dias, essas pessoas horrorosas, horríveis, chamadas Felipe Caian Aragão de Carvalho. Ai, ai, Senhor, eu amo a sua paixão, olha, fantástico. Então chega um Simão de Cirene e ajuda realmente Jesus Cristo a carregar a cruz por algum momento aí, né? Sempre deixando muito claro que não tem nada a ver com aquilo, porque ele é bondoso demais para poder estar ao lado de um criminoso. E daí Verônica, na sexta estação, enxuga a face de Jesus Cristo, né? E essa face fica estampada nessa veste, né? Nesse pano. E ali a gente pode contemplar a sagrada face de Jesus Cristo. Tem um objeto que é, pela tradição, há uma compreensão de que ali está a sagrada face de Jesus. Eu não lembro o nome do objeto. Não lembro mesmo. Mas pesquisem a sagrada face de Jesus em um pano. Que na verdade vocês vão ver o corpo inteiro dele. É como se fosse aquele que tinha enrolado ele no Calvário. Enfim. A contemplação da Sagrada Face é uma joia do catolicismo. Santa Teresinha de Jesus, do Menino Jesus, ela tinha uma especial veneração também pela Sagrada Face. É um belo ponto de meditação também, gente. Se vocês quiserem dar uma pesquisada aí sobre aprofundamentos disso, pode ser muito bom para a espiritualidade de vocês. Tá? No sétimo, Jesus cai pela segunda vez na sétima estação. E ele vai cair uma terceira mais à frente ainda. Ele realmente está morrendo. É doloroso imaginar isso. Muito doloroso. Talvez não seja tanto porque a gente não ama verdadeiramente ao Senhor, né? Porque se fosse alguém que a gente ama aí mais do que Deus, no lugar ali, talvez a gente se sentisse mais tocado. Você quer dosar o quanto você ama Jesus mais do que alguém? É só você pegar essa situação da cruz e colocar, por exemplo, a sua mãe, vai. Sua mãe, seu pai. Coloca aí seu namorado, namorada, tanto faz. Se, imaginando Jesus, no lugar de Jesus, vai, eu, Felipe, eu vou me colocar nesse exemplo. Eu vou imaginar minha irmã, Valesca, sempre nos meus exemplos. Você imaginar a Valesca carregando a cruz, caindo 3 vezes, carregando a cruz, tomando martelada na mão, e aquilo me dar um desconforto emocional muito grande, a ponto de ser maior do que aquele desconforto que eu teria contemplando Jesus na cruz, saiba que você ama mais a sua Valesca, né, nesse exemplo, do que a Jesus Cristo. Veja, eu não estou falando que a gente tem que diminuir o nosso amor pelas pessoas, mas a gente tem que fazer com que o nosso amor seja maior do que tudo para Jesus Cristo, né? Então, que é um sintoma de que o seu amor por Jesus Cristo não é o seu primeiro amor, a gente não está seguindo o primeiro mandamento, coloca alguma coisa ali que seja importante para você
no lugar de Jesus na cruz. Seja sua mãe, seu pai, seu cachorro, qualquer coisa. Se você sentir uma repulsa maior colocando alguém do que a Jesus Cristo, é porque você tem mais afinidade por isso. Mais uma vez, tenho que deixar isso muito claro. Eu não estou falando para diminuir o amor de vocês pela sua família. Vocês têm que amar, sim. Têm que amar. Né? As pessoas às vezes pensam assim, então ao invés de eu amo a minha família até aqui na escala, e eu amo Jesus até aqui. Então, para eu amar Jesus mais, eu vou diminuir o meu amor pela minha família e o amor de Jesus se mantém e pronto, acabou. Eu amo mais Jesus, já era. Não é assim. A ideia é que se eu amo mais a minha família, nesse exemplo, do que a Jesus, eu não vou diminuir o meu amor pela minha família. É até bom que ela continue crescendo, mas que a de Jesus cresça e atravesse isso. E os dois amores cheguem até o céu, né? Essa é a ideia, tá? Então, quer melhor exemplo? Faça isso. É um ótimo exercício para vocês verem o que vocês estão amando mais do que a Jesus Cristo. Se vocês se sentem mais desconfortáveis colocando a Valesca na cruz do que a Jesus Cristo, é porque muito provavelmente aquela pessoa está mais ligada à sua realidade, mais ligada afetivamente a você do que ao Senhor. E de certa maneira, quando isso acontece, a gente está endeusando a pessoa. E eu já expliquei isso na primeira catequese que eu fiz de vídeo, sobre os 3 primeiros mandamentos. Quando a gente deusifica, a gente faz idolatria, né? Coloca algo no lugar de Deus, como aquele objeto a ser mais amado, o objetivo da minha vida. Isso é pesado para quem é objeto dessa visão e é pesado para mim porque eu crio umas expectativas que não existem e são pesadas. Então evitem, tá? Super dica aí para vocês. Então Jesus cai pela segunda vez. Aí depois na oitava estação Jesus encontra as mulheres e ele dá um sermão ali bem duro. Ele fala, ai, né? Não chorem por mim. Chorem pelos filhos de vocês, porque eles sim estão lascados. Jesus aqui ele não quer ameaçar. Ele só está dando uma visão bem realista do que está acontecendo. Jesus Cristo está ali entregando-se na cruz pela salvação de nós. Mas muito, muito doloroso será o destino de quem não olhar para essa cruz, contemplá-la e se humilhar diante dela. Não é uma ameaça, é uma realidade. Né? Quando eu digo que você enfiando um garfo na tomada vai tomar um choque, eu não estou te ameaçando. Eu estou constatando um fato. Estou falando de uma realidade. É isso que Jesus está fazendo. Ele está falando, a realidade é a seguinte. Guardem suas lágrimas, né? Muito legal vocês chorarem por mim, mas guardem, porque muito pior será o destino daquele que não abraçar a sua cruz. Reforço, não é uma ameaça, né? É mais próximo de um aviso, de uma advertência até carinhosa. Jesus pode parecer muito duro às vezes, e às vezes de fato ele é, mas ele é duro não é por falta de amor não, de modo algum, não tenho essa percepção, né? A gente acha que amor é um carinho, é passar a mão na cabeça, não é só isso. Amor, claro, tem essa questão do carinho, mas às vezes a gente precisa ser duro, a gente precisa ser firme em defesa aquelas pessoas, né, que a gente ama. Então, quando, por exemplo, né, o exemplo que eu dei no início de vacina, a gente precisa ser duro com o nosso corpo precisa sofrer uma pontada da agulha, que é dolorosa, mas é pelo bem do nosso corpo. Então, se às vezes a gente precisa de dureza para ter a saúde, imagina na nossa alma, que as coisas são muito mais enraizadas. Às vezes a gente precisa de um choque, a gente precisa de um acorda aí, filhão. Então Jesus tem isso e ele cai pela terceira vez. Lembrando, jorrando sangue o tempo inteiro, né?
Aí, nossa, essa daqui, meu pai. Na 10ª estação, Jesus é despojado de suas vestes. E por que que eu falo meu pai? Ah, acho que todo mundo já raspou a pele, machucou alguma coisa. Então vamos lá, você está com band-aid naquela região ferida. Imagina você tirando esse band-aid, né? Às vezes puxa a pele, não puxa? Não fica aquela feridinha e ela arranca junto e dói um pouco? Legal, bacana. Agora imagina um corpo que estava sangrando há 1 hora aí, sei lá, carregando a cruz. Você caiu 3 vezes e aquela toda a sua veste te cobrindo. A veste podia ser branca, azul, roxa. Naquele instante ela estava tingida em vermelho. E essa é um band-aid gigante sendo arrancado do seu corpo. Cara, é um gesto muito simples. Quando você tira a sua camisa para ir pro banho, né, sei lá, qualquer coisa, você não sente dor. É do seu cotidiano. É uma coisa que você, no máximo, vai sentir frio se tiver um dia frio. Mas um gesto simples de despojar Jesus de suas roupas naquele contexto foi algo dolorosíssimo. Porque aquela veste grudou nas feridas, né? Não tinha um silicone, uma pomadinha protegendo né, aquilo arrancado da pele. E meu irmão, se um band-aid dói, um band-aid dói, quando a gente tira de uma ferida já cicatrizada, né? A gente demora aí 1, 2 semanas com aquela ferida e ainda dói. Imagina arrancar do seu corpo todo uma veste colada que já não era nem camisa e ferida, era camirida, sabe? Era tudo muito misturado. Tava junto e arrancou, como se fosse arrancando a pele de Jesus Cristo. Naquele momento, realmente, a veste de Jesus era a pele de Jesus, porque entre a veste fazia a fronteira entre toda a corrente sanguínea e o exterior. O que é a nossa pele? É isso. Né? A pele aqui está me protegendo, está colocando tudo dentro. Né? Tem aqui os ossos, o sangue, está tudo do lado de dentro. Mas ele já não tinha pele. Ele tinha pedaços de pele, mas era muito buraco. E onde tinha buraco, a veste tinha se transformado em pele, tinha tampado. Ela fazia essa função de, ok, vamos guardar essas coisinhas dentro do seu corpo e vamos deixar as coisas de fora não entrarem. E aí, meu irmão, na hora que arranca, é como se tivesse arrancado a pele de Jesus Cristo mesmo. Ai, é doloroso imaginar isso. E é uma coisa simples, a gente tira a nossa camisa, não sente dor nenhuma, mas tirar a camisa para Jesus Cristo naquele momento, pesado. Né? Então veja, quando a gente abraça a nossa cruz, coisas do nosso cotidiano ficam dolorosas, às vezes. Temos que ter bastante noção disso, né? O cotidiano pode doer em algum momento, né? Quantas coisas repetimos no nosso cotidiano que arrancam a pele do nosso irmão, ou arrancam a pele do próprio Jesus Cristo mesmo, né? Aquela ferida que aquela pessoa que a gente ama tem, né? E a gente vai lá e cutuca e arranca a veste, e dói, e jorra o sangue, e o nosso irmão sangra, sangra, sangra. No nosso cotidiano, quando a gente toca em uma ferida dele que a gente não tem respeito, a gente não tem a delicadeza suficiente para tratar aquela ferida. Não, a gente quer arrancar logo e vamos resolver de qualquer jeito e já era. Delicadeza. O cotidiano pode ser absurdamente doloroso se a gente não tiver a delicadeza de compreender a cruz que eu estou carregando, que o meu irmão está carregando. Esse é o ponto que eu quis meditar nesse décima estação. Mas, meus irmãos, a riqueza espiritual de cada estação da, da Via Sacra permite tantas interpretações bonitas e profundas
que, sinceramente, o que eu estou fazendo aqui é coletando migalhas, sabe? Do banquete. Eu sou um cachorrinho, né? Que nem um evangelho aí que teve durante a última semana. Eu estou me contentando com as migalhas que eu consigo alcançar. Tudo bem que naquele contexto, pessoalmente, eu compreendi mais uma questão da Eucaristia, né? O banquete, aquele banquete onde a gente se sacia, onde a gente é convidado e que alguns irmãos, às vezes, de outras religiões não se dispõem a celebrar essa Eucaristia conosco, mas Deus dá algumas graças esporádicas, como migalhas de sinais daquele banquete, que eles têm que olhar da onde está vindo essas migalhas, né, que é da Sagrada Eucaristia da Igreja Católica. Mas tudo bem, né, existem sinais, né, porque as pessoas buscam humildemente ao Senhor. Às vezes eles estão em outras religiões, mas, né, o Senhor não vai se apartar, Ele vai deixar cair algumas migalhas, alguns pequenos sinais para os irmãos de outras religiões, por amor. Mas veja, enquanto eles não pararem de focar naquelas migalhas e não observarem o banquete celeste, eles vão ter que se contentar com essas migalhas. Uma coisa que eu não sei se eu já deixei claro. Todos os santos são unânimes a isso. Não existe salvação fora da Igreja Católica. Em algum momento, a pessoa vai precisar da Igreja Católica. Tá? Ah, nossa, Felipe, você acha que essas pessoas que não são católicas vão para o inferno? Não, não é isso. Eu acho que as pessoas que não são católicas, se de fato, como o catecismo da Igreja Católica fala, se de fato essa pessoa tem uma busca verdadeira para encontrar a Deus, uma relação saudável, ela alimentar isso, ela vai encontrar Deus depois dessa vida. Mas direto para o céu eu acho que não vai. Eu acho que ela vai dar uma fritadinha ali no purgatório, e no purgatório ela vai precisar da Igreja Católica, porque quem é que intercede pelas almas do purgatório? Não são todas as outras religiões cristãs que acreditam no purgatório, porque a palavra purgatório não está escrita na Bíblia. E se a religião, por exemplo, protestante, que segue a sola escritura, né, a religião só na Bíblia, não acredita no purgatório. Não tem nada a ver, não tem a questão da tradição da Igreja Católica, muito menos o magistério da Igreja Católica. Você não vai ver um protestante rezando pelas almas do purgatório, porque para eles o purgatório não existe. Quem é que vai rezar por essas almas no purgatório? A Igreja Católica, por meio das indulgências que eu já falei, ou por meio de um oferecimento de uma oração pessoal pelas almas do purgatório. Então, mais cedo ou mais tarde, se a pessoa quer alcançar a salvação, ela vai precisar da Igreja Católica. Agora, direto para o céu, assim, puf, só os santos. E santos católicos, né? Por mais santo que seja um cara budista, né? Não estou aqui tirando o mérito de questões morais, tá? A moral é uma coisa, né? Um aspecto da religião. Mas o que salva mesmo uma pessoa é essa busca de uma relação íntima com o Senhor. Então, se ele usou do budismo com fé, com verdadeira intenção de se alimentar uma relação com Deus, ele vai alcançar a salvação. Vai alcançar mesmo. Mas não sem antes dar uma fritadinha, né, ali no purgatório. Eu falo assim para deixar as coisas bem mais leves, tá? Mas a coisa é bem séria, bem séria. Enfim, por isso a importância de rezar pelas almas do purgatório. Tem pessoas que não tiveram acesso à religião católica. Vai um índio do Tupi-Guarani, de uma tribo ultra fechada, Coreia do Norte. Coreia do Norte tem a igreja católica ali, mas é clandestina, completamente clandestina. Então não tem acesso a todas as pessoas. Talvez algumas nem saibam da existência de Jesus Cristo. Entende? Mas, se elas realmente, dentro do contexto delas, estiverem de acordo com uma vontade de alimentar uma relação com Deus, ela pode ter aí uma esperança de ser abraçada pela igreja celeste,
através aí de uma purificação necessária que existe na realidade do purgatório, tá bom? Então, uma coisa que eu quero deixar muito, muito explícita: não existe salvação fora da Igreja Católica. Não existe. Mais cedo ou mais tarde, se você quer a salvação, você vai precisar da Igreja Católica. No 11º estação, Jesus é pregado na cruz. E essa parte tem a meditação que eu incluí pra gente nessa semana, que é João, capítulo 19, versículo 25 ao 30. Junto à cruz de Jesus estavam de pé a mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, que é João Evangelista, disse à mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois ao discípulo, João: Eis aí a tua mãe. E a partir daquela hora o discípulo a acolheu em sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Abri uns parênteses aqui. Pesquisem os sintomas de uma hemorragia, mas de uma hemorragia forte. Você vai descobrir que uma pessoa com hemorragia absurdamente forte vai ficar com uma sede absurdamente forte, porque você está perdendo líquido. Fecha parênteses. Tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Fixaram uma esponja embebida em vinagre num ramo de ísopo e a levaram à sua boca. Depois que tomou o vinagre, ele disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Jesus fez tudo. Fez tudo, né? Então ele foi pregado na cruz. Essa é a 11ª estação. Então ele tal no pé. E é pendurado lá. Tem um livro ótimo que eu ainda não li, que está aqui cozinhando. Eu tenho uma lista de livros para ler, mas que está cozinhando aqui, que fala clinicamente a sensação de estar preso na cruz nas circunstâncias de Jesus. E eu quero muito ler esse livro, mas está na fila, né, de espera. Não consigo ler vários livros, infelizmente. Mas, cara, pensar em toda a dor que ele sofreu, em estar com sede e beber vinagre. Nossa, o ser humano é muito legal, né? O ser humano é uma coisa pura, linda, maravilhosa. Enfim. E a 12ª estação, Jesus morre na cruz, né? E Jesus é descido da cruz na 13ª estação. E Jesus é sepultado na 14ª estação. Eu poderia comentar mais detalhes nessas últimas 4 estações, mas o vídeo já está dando 1h30. Então eu não vou me adentrar tanto. Mas, cara, a Via Sacra sempre pode ser rezada na igreja, tá? Porque são aqueles quadros que ficam pendurados na Vila Aparecida, tá? Cada um daqueles é uma estação. Na Ponte São João, eles são embutidos na parede, umas placas de pedra bem grandes, são bonitos também. Meditem essas passagens, tá? São coisas incríveis, maravilhosas, né? Essa passagem para meditação, meus irmãos, Jesus está entregando a Maria como nossa mãe. Na cruz, ele não quer deixar a gente órfão, né? Ele se preocupa com essa também relevância da Santa Igreja e tudo. Ali é praticamente um mistério, né? Eu vou me limitar a isso porque realmente está dando 1h30. Mas, cara, Jesus é descido na cruz. A cruz está vermelhinha, o chão ali foi regado. A última gota de sangue saiu de um coração que, apesar da violência de uma lança atravessando o seu peito, ele ainda continua com o coração aberto, né? A violência humana
não transforma o coração de Jesus em um coração violento. Jesus morreu com o coração aberto por nós. Fiquem com Deus, tá? Meditem, 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 meditem. Deus tem muito a falar além do que eu falei aqui. E sem contar que vão falar dentro da realidade de vocês que eu desconheço completamente, tá? Amo vocês, fiquem com Deus, rezem por mim, pelos padres, pelas irmãs, pela igreja, pelo Papa, pela família de vocês, por vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.